Hoje nós viemos até o consultório da doutora Vivian Campos, porque vamos falar sobre um tema que muitas pessoas devem ter e nem sabem que tem. E aí que eu falo, né, gente, prevenir ainda é o melhor remédio. E essa é a conduta de sempre da doutora Vivian Campos, que cuida de mim, inclusive, há mais de 15 anos. Como é bom quando alguém literalmente esclarece aquilo que você precisa saber. Então fica bem ligado, porque muita gente, né, Vi, acha que não tem nada, mas pode estar com uma resistência à insulina. Tudo bom, minha linda? Tudo bom, prazer estar aqui de novo. Ainda mais falando desse tema que eu amo. E é tão sério e cada vez mais a gente tem visto, inclusive na mídia, falando sobre isso, porque precisa ser falado. Hoje a gente tem quase 40% da população que não sabe que tem diabetes. Pois é. Tá? E esses índices estão crescendo muito. Esses dias eu coloquei uma publicação, inclusive, nas redes sociais, que o número de diabéticos entre crianças e adolescentes aumentou mais do que 200% nos últimos 8 anos. Nossa. Então, num período curto de tempo. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E por que tudo será? Começa com a resistência insulínica. Então, a resistência insulínica é o primeiro passo antes do desenvolvimento do diabetes. O que a gente precisa entender? Que a gente tem a glicose, que vem, né, das coisas que a gente come, aí a célula tem que absorver essa glicose e para ela absorver, ela precisa da insulina. A insulina, eu falo que ela é como se ela abrisse a porta para a glicose entrar na célula e virar energia. Então, toda vez que a gente come, a gente tem que produzir insulina para essa glicose poder entrar. O problema é que hoje a gente consome uma quantidade de glicose muito grande e aí o nosso corpo não dá conta de lidar com isso. E aí começa o processo de resistência insulínica. E como é que a pessoa fica sabendo, Vi, que ela tem isso? Sintomas no início são bem inespecíficos. O grande problema do diabetes é que ela é uma doença extremamente silenciosa. Quando o diabetes dá sinais mesmo, né, que é, por exemplo, perda de visão, dificuldade de cicatrização ou muita sede, poliúria, que a gente fala, urina muito, emagrecimento, é porque já está num estado muito avançado. E aí já são mais de 20, 30 anos perdidos e provavelmente irreversíveis. Então, quando a gente aborda a questão da resistência insulínica, dessa dificuldade da insulina fazer o trabalho dela, isso começa 15, 20 anos antes do diabetes se instalar. Então, com exames adequados, a gente consegue identificar que esse processo da insulina não está funcionando como deveria antes do diabetes se instalar. Esse é o grande objetivo, realmente a prevenção. Porque aí sim a gente consegue evitar os danos que a glicemia alterada no organismo causa. Então, os sintomas iniciais podem ser bastante inespecíficos, como eu falei, cansaço, aquele sono depois do almoço que você não consegue controlar, aquela pessoa fala, meu Deus, depois do almoço, para eu ficar com o olho aberto é uma luta. A gente escuta muito isso. Acne da mulher adulta, síndrome de ovário policístico. Na verdade, o ovário policístico é uma manifestação da resistência insulínica. E a gente nem imagina que uma coisa possa ter relação com a outra. Queda de cabelo, muitas vezes está relacionada à resistência insulínica. Aquelas bolinhas na pele, tipo um grosseirãozinho que dá no braço, sim, pode ser um sintoma de resistência insulínica. Um clássico já, e aí geralmente já de uma resistência insulínica avançada, é regiões escurecidas do pescoço, da axila, das virilhas, né? Isso é chamar acantose nigricans. Então isso já é uma manifestação, inclusive geralmente do diabetes, nem só da resistência insulínica. Mas, por exemplo, as pessoas fazem o check-up, né, normal. Aí tá lá, vem o exame de glicemia, né? Mas é difícil a gente ver o exame de insulina, por exemplo. Pois é. Infelizmente, não entra ainda no protocolo padrão de solicitação de exame, não entra num check-up padrão. Só que o que é triste é que a glicemia só vai alterar, a glicemia de jejum é a última coisa a alterar. Então, quando altera, já passou a resistência insulínica, já passou a fase do pré-diabetes, aí quando o diabetes já está instalado é que a glicemia de jejum altera. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Diabetes hoje recomenda o teste de tolerância oral à glicose, que é o que eu falo sempre aqui da curva glicêmica. E essa curva glicêmica, gente, ela é chata de fazer. É chata, mas ela salva a vida. Bom, vide.
Eu fazia isso já há muitos anos e é um exame, gente, que realmente é necessário ser feito, né, Vi? Com Porque certeza. Daí você consegue tratar muito precocemente, com antecedência e aí zera. Então, hoje, qual que é a recomendação? A recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é você... Hoje eles estão fazendo até uma curva menor, uma curva de 1 hora. Se 1 hora depois, porque o exame você coleta sangue em jejum, vê a glicose, toma um líquido doce, né, que equivale a uma refeição, e depois de 30 minutos e de 60 minutos, você vê a glicose de novo. Então, se 1 hora depois que você comeu, essa glicose já está fora do valor de referência, a gente já considera como pré-diabetes ou diabetes, dependendo do valor que ela tiver. Sim. O que não é padrão ainda? A gente faz a curva de glicose e a curva de insulina. Porque a insulina vai alterar antes da glicose alterar. Então são duas coisas diferentes, é necessário, né, Vi? Com certeza. É muito difícil. Porque se a insulina está alterada, eu sei que logo a glicose vai alterar. Porque qual que é o esquema? Como a insulina, ela abre a porta para colocar a glicose dentro da célula, se eu vejo só a glicose, às vezes eu tô com insulina demais para conseguir fazer aquele trabalho. Então, normalmente eu precisaria de uma insulina para abrir uma portinha. Quando a gente tem resistência, eu tenho 10 insulinas para abrir aquela mesma portinha. E essa insulina em excesso é que é o grande problema. A insulina, ela é um hormônio. Hormônio, a gente nunca quer eles nem de mais, nem de menos. Tem que estar no equilíbrio, No equilíbrio. Porque a insulina em excesso, ela vai na sua articulação e danifica a sua articulação. Então, ela é um dos principais fatores, por exemplo, para artrose. Ela vai no seu fígado, manda seu fígado produzir mais gordura. Então, o fator, né? Gordura no fígado é resistência insulínica. Pode ser comum, mas não é normal, não é para ter gordura no fígado. Dificuldades de concentração, de memória. A insulina atrapalha a conversa entre os neurônios. Ela atrapalha assim. Tudo, né? Tô Ela vendo atrapalha que ela faz tudo. uma rebordosa no corpo. Parte de fertilidade, de ciclo menstrual, de humor. Nossa, tudo ela Vi. atrapalha. Eu nem sabia tudo isso, gente. Ainda bem que eu faço, ainda bem que eu tenho esse controle bem certinho. E agora, a gente, claro, né? A gente aqui procura sempre usar a tecnologia. Pois é. Hoje a gente tem uma forma de ajudar nessa questão do monitoramento da glicose, ainda não da insulina, mas da glicose. Em vez de ter que ficar o paciente furando o dedo toda hora. Que eu acho que isso aqui também travava um pouco, isso né? Isso incomoda muito. Os pacientes com resistência insulínica, já com pré-diabetes, ou às vezes esses pacientes que na verdade ainda não tem isso, tem um estágio bem inicial que é a hipoglicemia, né? Que é quando o açúcar no sangue cai mais do que deveria e dá sintomas muito parecidos com baixa de pressão. Então muita gente acha que tem pressão baixa, mas na verdade está fazendo uma hipoglicemia pelo excesso de insulina. Que quebra a cabeça, hein? Exatamente. Eu atendi vários pacientes já que tinham sintomas de crise de ansiedade e na verdade era hipoglicemia, porque dá sintomas muito parecidos. Pacientes que achavam que tinham problema cardíaco porque o coração disparava, tinha tontura e na verdade tinha hipoglicemia. Sudorese, fraqueza, mal-estar. Então isso tudo relacionado à queda, o açúcar no sangue que cai demais porque está produzindo muita insulina. Né? O estágio bem inicial da resistência insulínica é uma produção exagerada de insulina. E hoje a gente tem um dispositivo que chama dispositivo de monitoramento contínuo de glicose. É um aparelhinho que a gente coloca no braço, quem me acompanha nas redes sociais já deve ter me visto com ele. Parece uma moedinha assim branquinha, a gente coloca no braço e ele se conecta com o celular e monitora 24 horas em tempo real a sua glicemia. E aí ele gera um laudo. E a gente também tem acesso a esse laudo, a gente cadastra o paciente aqui também na clínica e tanto eu quanto a nossa Nutri, a gente recebe esse laudo, o aparelhinho fica por 15 dias, toma banho, vai pra piscina, vida tudo normal, certo, tudo normal. com ele, não tira dói. Pra nada. Não tira pra nada, ele fica lá 15 dias contínuo e o paciente consegue acompanhar em tempo real. Então ele foi lá comer um pão de queijo. Ele vê o que acontece com aquele pão de queijo. E a médica também vê. A médica também vê e a Nutri também vê. A Nutri também vê. Aí não tem como falar, mas não é bem assim, não fiz nada. Exatamente. Então, mas é muito bacana porque o paciente vai se conhecendo. Porque não é todo alimento que funciona igual para toda pessoa. O horário
muda, a ordem que você faz a sua refeição, como você começa, né, o que você come na refeição vai interferir, o estresse vai interferir. Esses dias eu postei que eu fui dar aula num congresso. Eu vi. Eu estava no café da manhã, comi um monte de bobagem que não deveria, pico de glicose. A hora que ela ia começar a baixar, eu entrei no palco para dar aula. Estresse. Fiz outro pico. Só que logo em seguida, porque como eu tenho resistência insulínica, produzi insulina demais, a glicose foi lá para baixo. E aí? Então eu fiz uma hipoglicemia reativa. Aí dá, né, cansaço, sonolência, mais dificuldade de concentração. E cada vez mais, então, a gente tem tido os adolescentes com isso. Muito adolescente diagnosticado com TDAH, na verdade, está fazendo hipoglicemia reativa. Então, com mudanças de hábitos, com todo um conjunto de ações que a gente faz para o paciente, que a gente planeja, a gente consegue ver isso, monitorar e o paciente vai se conhecendo. Doutora Vivian Campos é clínica geral e ela tem esse diferencial, né, de analisar como um todo de uma maneira mais integrativa, com tudo que tem no seu corpo. Então não é você vai tratar um problema, porque aquele problema, como vocês viram aí, pode ser a ponta do iceberg, né? Então isso que é legal, né, da pessoa ter essa consciência, né, de que sim, especialistas, ótimo, maravilha, tudo de bom, precisa, mas quem sabe antes de tudo isso sentar e ver o todo, não é? A gente olha o paciente como um todo e aí muitas vezes, claro, né, a gente tem vários especialistas parceiros, muitas vezes a gente acaba com isso descobrindo questões, porque existem tipos de diabetes diferentes. Hoje a gente tem 5 tipos bem definidos, com estratégias de tratamentos diferentes. Então, de diabetes? Gente, eu nunca ouvi isso. E aí a gente precisa da troca com o endocrinologista, por exemplo, alguns problemas de tireoide que a gente acaba detectando, precisa, né, dessa troca de figurinha. A acne, por exemplo. Claro, a gente faz o trabalho aqui da resistência insulínica, mas o dermato tem um monte de ferramentas que auxilia também no processo. Então esse trabalho em conjunto é muito importante. Mas eu acho que o que muita gente tem cansado um pouquinho é de ter que ir um monte de gente e ninguém juntar pontos. Então, meu grande objetivo é juntar os pontos, porque às vezes sintomas que parecem que não tem nada a ver uma coisa com a outra estão relacionados com essa alteração metabólica. Gente, vai imaginar que um ovário policístico pode ser uma resistência insulínica? Nunca. Quadros de insônia, paciente que acorda no meio da noite, muitas vezes também pode ser relacionado a um quadro de hipoglicemia reativa. Então, o primeiro passo é fazer um exame. Primeiro passo é fazer uma boa anamnese. Então, isso que eu ia falar, né? Porque quando o paciente chega na clínica, no Instituto Doutora Vivian Campos, ele é acolhido por uma equipe que vai fazer toda essa anamnese e aí fica diferente o teu atendimento, né? Exatamente. Então, vai primeiro passar com a nossa equipe, aí a gente vai entender o que está acontecendo com esse paciente como um todo. Pedimos os exames direcionados para isso, fazemos alguns exames aqui, outros ele faz em laboratório. Hoje a gente até dispõe de um laboratório aqui na clínica, parceiro, para facilitar esse processo para os pacientes. E aí ele vem em consulta já com todos esses exames em mãos. E aí eu, de novo, converso com esse paciente, entendo a história dele, avalio os exames com ele e aí a gente monta as estratégias de tratamento. Aí você descasca o abacaxi. Exatamente. E continua com a nossa equipe, né? Porque aí depois vai passar com a nutricionista, depois, continua ainda com essa equipe multidisciplinar. Tudo é importante, né, no nosso corpo, né? O mais importante é que o que eu penso e que eu sempre gosto de dividir com o nosso telespectador é que prevenir é melhor que tudo. Né? Não deixa chegar lá, né? Invista na sua saúde, porque muitas vezes a gente fica nessa pegada dos 15 minutos e vai em um especialista 15 minutos, vai no outro 15 minutos, e aí você não consegue montar esse quebra-cabeça, porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem não precisa passar por essa experiência, né? De repente faz o que precisa ser feito e aí sim vai em busca
inclusive até com a sua indicação, enfim, porque a gente tem tudo em Joinville, né, Vi? Temos excelentes profissionais. E assim, só um parênteses aqui, você também tem ido para fora do país sempre, que eu vejo você nos Estados Unidos, Dubai, tudo quanto é lugar, Canadá, Europa, dando cursos e palestras também para os médicos parceiros desses congressos, que são pessoas que também estão buscando mais conhecimento, né? Porque a medicina muda muito rápido. Com certeza, com certeza. Tanto da parte, hoje fora do país tem um movimento muito grande da medicina regenerativa, que a gente trabalha com toda essa parte de células-tronco, está começando aqui no Brasil, apesar de a gente ter um grupo muito bem estruturado aqui, que eu também faço parte, eu costumo dar aula para eles, é uma troca muito legal. E toda essa parte da medicina com uma visão mais funcional, mais integrativa, esse é um movimento que está crescendo no mundo todo e nós temos excelentes profissionais aqui no Brasil que já têm muita experiência nessa área e fico muito feliz de poder contribuir, compartilhar experiências aí, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. A experiência de Dubai foi maravilhosa, foi no Congresso de Medicina Regenerativa, eu era a única brasileira palestrante, então foi muito bacana. E até para ver que nós estamos com uma medicina no mesmo nível do que está sendo feito lá fora. Não tem como negar, não tem como voltar, né? Não. Porque a medicina, ela só vai. E a necessidade das pessoas se reciclarem, de buscarem, porque muitas vezes as pessoas falam, mas é a suplementação, mas aquele monte de vitamina, aquele monte de coisa, não precisa nada disso. Gente, precisa. E a gente faz uma avaliação do que cada um precisa. Então, o que não precisa é ficar assistindo todas as lives que existem na internet, anotar tudo que cada um orientou e tomar todos os suplementos juntos ao mesmo tempo, misturados, né? Isso não é para fazer. Isso acontece muito. Então, você não precisa achar nada. Quem acha e quem sabe é o médico. Então, você realmente tem que passar a ter essa consciência de que não precisa sair comprando coisa que nem louca varrida, né? Exatamente. Ai, que bom sempre conversar contigo, porque a gente sabe que você está buscando, né, cada vez mais, buscando e levando. É uma troca. Né? É uma troca, mas é que você já passou esse patamar e a gente tem muito orgulho, porque a gente prata da casa. Se pessoas vêm do Brasil inteiro consultar em Joinville com a doutora Vivian Campos, nós estamos aqui. Pronto, acabou. É simples assim. Com certeza. Muito feliz. Eu também. Parabéns pelo teu trabalho, Vi. Eu sou uma grande fã, entusiasta do trabalho da doutora Vivian Campos e de toda a sua equipe. A tua equipe tá maravilhosa. Tá mesmo. Nossa, as meninas são E elas também não bárbaras. param de estudar. Todas estão fazendo faculdade, uma acabou de formar agora. Então... Mas, né, ou as que já fizeram faculdade estão fazendo pós-graduação, elas também não param. Que legal. Bom, entre em contato pelo Instagram, que a doutora Vivian Campos tem muito conteúdo para você realmente se divertir e entender um pouco mais aí da sua saúde, porque informação nunca é demais. Obrigada, Vi. Imagina, algum recadinho especial? Na verdade, estou à disposição, né? A gente sempre está abrindo caixinhas de perguntas lá no Instagram, então perguntem, eu tento responder o máximo possível, porque eu sei o quanto é importante compartilhar conhecimento, porque é só assim que a gente consegue ter uma saúde de verdade. É isso aí, é a verdadeira saúde. Eu conversei com a doutora Vivian Campos, do Instituto Doutora Vivian Campos, aqui de Joinville. E se você tiver alguma dúvida e estiver assistindo pela internet, não esquece de deixar o seu like. Se for pela televisão, ótimo, maravilha. Também compartilhe com seus amigos, porque prevenir, como eu falei lá no começo da nossa matéria, ainda é o melhor remédio. E é por isso que a gente está aqui informando você como as coisas têm sido bem bacanas na medicina regenerativa.